Quando pensamos em celebridades coreanas, normalmente imaginamos um mundo impecável, cheio de brilho, disciplina e perfeição quase irreal. Na visão de muitos fãs ao redor do mundo, os artistas da Coreia do Sul parecem intocáveis, como se vivessem em uma bolha onde escândalos simplesmente não existem. Mas essa imagem, cuidadosamente construída pela indústria, é apenas a superfície. Por trás dela, onde-se uma realidade muito mais densa, repleta de quedas dramáticas, decisões precipitadas, vícios, crimes chocantes e escândalos que marcaram para sempre a vida de artistas antes considerados impecáveis. A verdade é que, em meio ao glamour da Liu Ave, há histórias que poucos estão dispostos a revisitar, histórias que a indústria silenciou, que emissoras tentaram apagar e que fãs preferiram fingir que nunca aconteceram, mas elas existiram e foram graves. Em alguns casos, mudaram carreiras. Em outros, destruíram reputações de maneira irreversível. Ao longo dos anos, diversos nomes da televisão e do cinema coreano enfrentaram não apenas investigações, mas condenações reais. Alguns cumpriram pena, outros receberam sentenças suspensas, e todos, sem exceção, experimentaram a face mais dura do julgamento público. Hoje abrimos esse arquivo sombrio e revelamos 7 casos marcantes. 7 celebridades coreanas que, por razões diferentes, passaram pela prisão ou receberam julgamentos que chocaram completamente o país. 7 histórias que expõem o lado obscuro da fama e revelam como nem mesmo as maiores estrelas são imunes às consequências de seus atos. Prepare-se para uma viagem pelas quedas mais dramáticas do entretenimento da Coreia do Sul. São relatos pesados, repletos de contradições, erros, arrependimentos e a decepção avassaladora do público. Aqui estão as histórias que a indústria tentou esconder. 1. Yoo Ah-in, a estrela que despencou em silêncio. Por muitos anos, Yoo Ah-in foi visto como um dos maiores talentos de sua geração. Um ator versátil, elogiado pela crítica, constantemente indicado a prêmios e frequentemente presente em produções de prestígio. Ele representava a elite artística da Coreia, sofisticado, intenso, ousado nas escolhas e admirado pela autenticidade que transmitia tanto dentro quanto fora das telas. Era o tipo de figura que artistas jovens citavam como referência. Parecia intocável, mas o silêncio elegante que cercava sua carreira começou a rachar quando investigações apontaram que o ator estava envolvido com o uso de substâncias ilegais. O caso chocou o país. Ninguém imaginava que alguém com sua disciplina e reputação pudesse estar mergulhado em um vício destrutivo. A investigação durou meses. Envolveu perícias rigorosas e expôs detalhes que arruinaram a imagem que ele havia construído ao longo de mais de uma década. O momento mais pesado veio com a sentença, 1 ano de prisão. A queda foi abrupta, quase cinematográfica. Fãs que antes lotavam cinemas agora expressavam uma mistura dolorosa de choque, tristeza e desilusão. Muitos descreveram o sentimento como luto, como se tivessem perdido o artista que admiravam. A indústria correu para apagar sinais de sua presença, interrompeu projetos e cancelou contratos. Tudo o que restou foi o eco de uma carreira brilhante destruída pela dependência. A história de Yoo Ah-in se tornou um símbolo do quanto a fama é frágil. O público percebeu que, por trás do olhar intenso e das interpretações impecáveis, havia um ser humano vulnerável, lutando contra si mesmo. E a Coreia percebeu, mais uma vez, até os maiores talentos podem cair. 2. Kang Sung-wook, o caso que transformou adoração em repulsa. Se Yoo Ah-in representava a queda silenciosa, Kang Sung-wook foi o caso que abalou o país de forma violenta e direta. A narrativa desse ator nunca foi brilhante como a de outros grandes nomes, mas ele tinha um espaço sólido na televisão. Participava de dramas, ganhava simpatia e cultivava um público fiel. Até que um escândalo devastador estourou. O caso envolvia agressão sexual. Violento, perturbador, detalhado nos documentos judiciais. A Coreia ficou horrorizada quando as informações vieram à tona. Não era apenas uma acusação, era uma investigação sólida, com provas contundentes. O processo judicial virou notícia nacional,
Como aqueles episódios de programas criminais que prendem a atenção do público pela brutalidade dos detalhes. A condenação foi dura, 5 anos de prisão. A imagem do ator se transformou imediatamente. De rosto familiar, tornou-se símbolo de violência. Os fãs desapareceram. As redes sociais se encheram de repúdio e o nome dele foi banido de praticamente qualquer espaço de entretenimento. As discussões não giravam mais em torno da carreira dele, sobre o impacto psicológico da violência sexual e a responsabilidade das celebridades. A história de Kang Sung-wook jamais será esquecida, não apenas pela gravidade do crime, mas porque representou um dos maiores pontos de ruptura entre público e celebridade na história recente da Coreia. 3. Ju Deok-jae, a máscara que não resistiu à queda. Ju Deok-jae não era o mais famoso da lista, mas era querido. Interpretava papéis secundários, muitas vezes cômicos, outras vezes sentimentais. Inspirava carinho, principalmente por sua postura calma e imagem de bom moço, e talvez exatamente por isso o escândalo tenha sido tão devastador. Durante as gravações de um projeto, o ator foi acusado e posteriormente condenado por comportamento impróprio e assédio. O caso foi chocante não pela dimensão jurídica, mas pela contradição emocional. O público tinha a sensação de que conhecia o ator, que ele era confiável. A máscara caiu com violência. Ainda que sua sentença tenha sido mais branda, a decepção foi profunda. Os fãs expressaram incredulidade. A palavra traição circulou amplamente entre internautas. Era como se o personagem simpático que ele havia interpretado tantas vezes tivesse sido destruído diante de seus olhos. Ju Deok-jae perdeu contratos, perdeu credibilidade e perdeu completamente o carinho do público. Sua carreira, que nunca foi grandiosa, encontrou ali um ponto final abrupto. 4. Ju Ji-won, o príncipe do drama que se reescreveu na dor. Poucos artistas tinham um impacto romântico tão forte nos dramas coreanos quanto Ju Ji-won. Ele foi protagonista de algumas das histórias mais queridas pelos fãs, sempre interpretando papéis elegantes, inspiradores, quase perfeitos. Era o típico príncipe dos doramas. Mas essa imagem entrou em choque quando o ator se envolveu com o uso de substâncias ilícitas. A notícia caiu como uma bomba na Coreia. A figura romântica que tantas fãs idealizavam estava, na vida real, enfrentando dependência, investigações e uma sentença. Ainda que tenha recebido pena suspensa, o escândalo foi suficiente para destruir completamente sua reputação naquele momento. Mas o caso dele se diferencia dos demais. Após enfrentar a queda, Ju Ji-won trabalhou intensamente para reconstruir sua vida e sua carreira. Foi rejeitado inicialmente, mas decidiu enfrentar o julgamento público de frente. Lentamente, por meio de projetos sérios, ele reconquistou parte do público. Ainda assim, muitos nunca o perdoaram. A trajetória de Ju Ji-won mostra o lado mais humano do erro. Ele caiu, foi condenado, perdeu quase tudo, mas buscou recomeçar. Nem todos os casos têm finais iguais. 5. Kyungman, quando o humor perde a graça. Kyungman era uma figura sólida do entretenimento coreano. Comediante experiente, dono de programas populares e presença constante na televisão. Representava humor familiar. Aquele tipo de conteúdo que dá a sensação de conforto. Mas seu envolvimento em apostas ilegais trouxe para a superfície uma faceta que chocou completamente o público. Quando sua investigação foi divulgada e a condenação anunciada, a frase mais repetida pela imprensa foi simples: a piada acabou. O ator recebeu sentença relacionada ao crime e sua imagem pública sofreu um impacto profundo. O público coreano, extremamente sensível a escândalos envolvendo figuras públicas, reagiu de forma dura. Muitos disseram que se sentiram enganados. Outros expressaram frustração por ver uma carreira consolidada arruinada dessa forma. Seu caso foi um lembrete incômodo. Mesmo aqueles que parecem inocentes ou divertidos podem esconder segredos sombrios. 6. Ok Soo-hee, a história que expôs a sociedade coreana. O caso de Ok Soo-hee não envolveu violência, nem vício, nem golpes financeiros. Envolveu algo ainda mais complexo:
O sistema jurídico coreano. A atriz estava no centro de uma das polêmicas legais mais debatidas da Coreia moderna. Na época, adultério era crime no país, e ela se tornou uma das figuras mais públicas a enfrentar julgamento sob essa lei. Sua condenação com sentença suspensa abriu uma crise nacional. Não era apenas sobre ela, era sobre o papel da mulher, sobre moralidade pública, sobre privacidade, sobre a influência da mídia e sobre uma sociedade que ainda carregava valores extremamente rígidos. A indignação do público se dividiu. Alguns a condenaram moralmente, outros defenderam que a lei era ultrapassada e injusta. O Kei-soo-ri se tornou símbolo involuntário de uma Coreia em transição. A atriz perdeu papéis, deu contratos e enfrentou uma onda incansável de críticas, mas também ganhou a simpatia de parte do público que via nela o reflexo da luta contra padrões antiquados. Seu nome permanece até hoje como um dos mais controversos da década. 7. Wang Jung-eun, da princesa da TV ao centro do escândalo. Wang Jung-eun foi, por muito tempo, uma das queridinhas da televisão coreana, conhecida por seus papéis vibrantes, presença carismática e energia contagiante. Ela era a presença garantida em sucessos de audiência, mas tudo mudou repentinamente quando seu nome apareceu em investigações envolvendo desvio de fundos em larga escala. A acusação era grave: envolvimento indireto em operações financeiras relacionadas a valores milionários. O choque público foi imediato. Ninguém imaginava que alguém com uma imagem tão jovem, alegre e positiva pudesse estar ligado a um escândalo tão pesado. Embora a sentença tenha sido suspensa, o dano estava feito. A televisão parou de mencioná-la. A imprensa só falava sobre o caso. O público expressou frustração intensa e decepção aberta. Sua queda foi uma das mais rápidas dos últimos anos. E mesmo com o passar do tempo, a sombra do escândalo ainda paira sobre seu nome. Conclusão: as histórias desses 7 artistas revelam algo que a indústria prefere esconder: a fragilidade da fama. O público tende a idealizar celebridades, formando-as em símbolos de perfeição. Mas essas narrativas mostram que, por trás de cada rosto glamouroso, existe um ser humano sujeito a erros, pressões, vícios, conflitos pessoais e escolhas ruins. Em alguns casos, esses erros foram graves o suficiente para quebrar carreiras. Em outros, houve tentativas de redenção. Mas em todos, houve uma consequência emocional profunda para o público, que sempre espera mais de seus ídolos do que eles podem entregar. A Coreia do Sul continua produzindo talentos brilhantes, mas os episódios envolvendo esses 7 nomes servem como lembrete de que a indústria do entretenimento é extremamente complexa. Nada é tão perfeito quanto parece. Sempre diz o público brasileiro, a verdade aparece, cedo ou